O telescópio e as observações astronômicas de Galileu Galilei. Trabalho feito por Carolina Fontes, Camila Soares Trivelato, Ana Clara Duarte, Felipe Iser e Sofia Scheiner. No dia 15 de fevereiro de 1564, na cidade italiana de Pisa, nasce Galileu Galilei. Quando era jovem, seus pais já notavam suas grandes sabedorias e sua facilidade para algumas coisas. Sempre apresentou bastante interesse em artes, realizava pinturas e ilustrou de grande habilidade manual. Galileu Galilei se destacava nos estudos e já planejava engrenar no monastério. Mas seu pai não apoiou e o inscreveu na Universidade de Medicina de Pisa. 2 anos após, desistiu do curso e foi se dedicar aos estudos da matemática. A mudança não agradou o pai, e Galileu acabou abandonando a universidade em 1585. Não concluiu nenhuma graduação, mas no mesmo ano foi para Florença e começou a dar aulas particulares para se sustentar. Nessa época que inventou a balança hidrostática, mecanismo que seria exposto em 1644. Em 1589, foi reconhecido pelas suas contribuições científicas e raciocínio brilhante. Foi nomeado para integrar a cátedra de matemática da Universidade de Pisa. Em 1590, Galileu publicou um tratado sobre o movimento dos corpos. Em 1591, foi tirado do cargo de professor, após acabar as intrigas e disputas com os defensores de Aristóteles. Em 1592, foi indicado pelo Senado de Veneza para lecionar matemática na Universidade de Pádua, cargo que manteria por 18 anos. Em 1609, construiu o telescópio. Oi, gente, aqui é a Camila. Eu vou falar um pouquinho sobre o telescópio de Galileu Galilei. Embora existirem várias controvérsias sobre quem de fato inventou o telescópio, é comprovado cientificamente que Galileu Galilei definiu esse objeto, né, o telescópio, como um objeto para fins astronômicos, né? Então, quem de fato falou, então essa ferramenta aqui a gente vai poder usar com fins astronômicos. Em meados de maio de 1609, Galileu ouviu falar em um material que era possível observar coisas localizadas distantes do observador, construído por um tubo e uma lente em cada extremidade do mesmo. O primeiro telescópio que foi criado, ele conseguia aumentar 3 vezes, mas rapidamente, no mesmo ano em que Galileu inventou esse telescópio, ele já conseguiu aumentar 20 vezes. Ou seja, ele era mais potente e muito mais nítido que qualquer outro existente na época. E com esse instrumento, ele começou, né, ainda no mês de novembro, as meticulosas observações que marcaram o início da astronomia moderna. E o último telescópio que Galileu inventou, que foi o mais potente de todos, ele tinha capacidade de aumentar 30 vezes o seu tamanho, né? 30 vezes o tamanho da imagem. Aqui eu vou falar também sobre outras observações telescópicas de Galileu Galilei. Uma das várias observações que Galileu Galilei conseguiu através de imagens telescópicas foi que o tamanho da Lua não aumentava proporcionalmente, mas com o telescópio e o tamanho de um objeto qualquer era multiplicado na razão de 100 vezes. As estrelas, por exemplo, há uma razão de 4 ou 5 vezes. Essa justificação se dá porque, quando as estrelas são observadas com a vista desarmada, notadamente à noite, mostram-se como uma cabeleira de raios brilhantes, percebendo-se maiores. Constata ainda que a região até então denominada de nebulosa era um conjunto de estrelas e não reflexo da luz solar. Já outra constatação de Galileu foi que foi a existência, né, de quatro estrelas ao redor de Júpiter, variando de brilho, tamanho e posição, tanto entre si como em relação a Júpiter, e sucessivamente empreendeu observações entre os dias 7 até 22 de março de 1610 e constatou que também as estrelas ao redor de Júpiter prestaram-se como argumento para o movimento da Lua em torno da Terra com velocidade distinta desta, conforme o modelo copernicano. Entre suas várias pesquisas e descobertas, Galileu Galilei também realizou diversas observações da Lua em suas diferentes fases.
aproximadamente entre 30 de novembro e 18 de dezembro de 1610. Galileu representou a face da Lua composta por uma parte escura e outra clara, e argumentou que assim a Lua era constituída por montanhas, planícies, vales e depressões, que são também os motivos da existência desses pontos escuros na superfície lunar, ou seja, a Lua não era deserta e muito menos vazia. Para servir de referência para esses seus argumentos, ele criou 5 gravuras com uma descrição visual do exterior da Lua, cada uma mostrando a Lua em suas diferentes fases e seu exterior. Nós vamos abordar agora algumas curiosidades sobre Galileu Galilei. E eu creio que uma dessas curiosidades poucos sabem é que ele escreveu sobre a relatividade. Bom, mas ele não escreveu do mesmo jeito que Einstein, nem se aprofundou muito. Mas Galileu já compreendia muito bem que o movimento é relativo, de modo que sua percepção de movimento tem a ver com seu próprio movimento. 250 anos depois, essas ideias foram passadas para o jovem Einstein, né, o que iria escrever com uma tese mais firme sobre a teoria da relatividade. E também existe um motivo para seu primeiro nome ser tão parecido com o sobrenome, porque em Toscana, que é a região natal de Galileu, que ele nasceu em Pisa, era comum dar ao primogênito um nome baseado no nome de família, que no caso seria Galileu. E ele ensinou o horoscópio aos seus alunos. É muito estranho pensar que o pai da ciência moderna poderia estar debatendo de astrologia. Mas na época de Galileu, a astrologia ainda estava começando a ser vista como algo separado da astronomia. Sem contar que a questão financeira, né? Porque um professor que é capaz de ensinar astrologia era um professor muito mais bem remunerado e muito mais sábio aos olhos da sociedade, atraindo muitos alunos. Então esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Esse trabalho foi proposto pelo professor de Física 1, Leonardo Carvalho, e é isso.